Maldição em nossa cultura é algo, não é, bem místico, tem a ver com algo muito ruim, que acontece com alguém por ter feito algo de errado de repente. Ou seja, a palavra maldição em nossa cultura, ela está envolvida com muita mística, com muito sincretismo. É como se alguém tivesse mexido com alguma coisa errada que não devia, não é? Feito alguma coisa muito terrível e recebeu um destino cruel, um destino terrível. No contexto do sincretismo religioso de nosso país, não é? A palavra maldição tem praticamente um sentido mágico, ou está ligado à feitiçaria. Mais ou menos assim, alguém de uma religião pagã, um bruxo, de repente um místico, colocou uma maldição numa pessoa. Isso não é desconhecido no nosso contexto brasileiro. Tanto é que mesmo pessoas cristãs têm medo de trabalhos de macumbaria, etc. Muitos têm medo disso aí, é até estranho, mas tem medo, né? Logo, essa pessoa vai até um desses místicos para desfazer essa maldição, para quebrar essa maldição. Em nosso contexto brasileiro, onde religiosos tipicamente pagãos, não é, se misturam com sua cultura, também com o cristianismo, nós vemos isso muito. É muito comum, por exemplo, especialmente nos interiores, né, no sertão, digamos assim, pessoas que frequentam igrejas, por exemplo, irem ao tal do rezador. Quem é brasileiro, especialmente nordestino, e sabe como que é no sertão, ainda existe hoje a prática de pessoas que são de igrejas irem ao tal do rezador. Onde esse rezador vai quebrar um tipo de maldição, vai tirar o mal olhado daquela pessoa. Quando jovem, não é, eu fui levado para alguém assim, não é, que disse que havia um mal olhado sobre mim. Essa era a cultura da família também. E então eu fiquei ajoelhado e uma senhora ficou batendo um pouquinho de... Pegou uns ramos, né, umas folhas, e começou a bater nas minhas costas, né, e ficou... Eu nem entendi o que ela estava falando. E quando terminou, a plantinha estava toda murcha. Tá vendo aí, ó? É porque tinha coisa ruim. Não, é porque você arrancou a planta. Por isso que ela murchou. Mas há esse entendimento na nossa cultura. Esta prática pagã de quebra de maldição. No meio evangélico, irmãos, isso não é muito diferente, não. Quantas pessoas que não procuram pastores super ungidos para fazerem uma quebra de maldição? Isso acontece, tá? E com frequência. São campanhas, sessão de descarrego, orações poderosas dos 318 pastores. Até estes tratam a palavra maldição em um sentido pagão e mágico e místico. Fazem até orações para quebrar maldições hereditárias. Imagine alguém fazer uma oração para quebrar uma maldição hereditária, ou seja, você herdou a maldição de seus bisavós, por exemplo. Eles fizeram alguma coisa de magia negra e você está pagando o preço por conta disso. É sério, irmãos. Será que devemos chamar pessoas assim, líderes assim, de pastores ou de feiticeiros? Porque isso é estranho. Eles dão ênfase a coisas pequenas, como se a fé deles fosse baseada em elementos da cultura. Parece muitas vezes que essas pessoas tiraram a sua teologia e a sua compreensão de fé dos filmes. Dos filmes de cultura pop, de Hollywood, por exemplo. Assistiram filmes, viram a mística nos filmes e pensaram, é assim. Mas não leram as escrituras. Então, o que devemos pensar sobre isso? Maldição não existe? Ah, existe sim, meus irmãos. Mas a maldição que existe não é notada por muitos, por acharem simples demais. E é claro, essa não atrai grandes públicos. E também não resulta um dinheiro no final. Existe uma maldição terrível sobre a humanidade. E esta é certamente uma maldição hereditária. Com certeza. Porque inevitavelmente passa dos pais para os filhos. Nós lemos, por exemplo, em Romanos 5, verso 12, justamente assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Essa é a maldição hereditária. Nascemos, herdamos o pecado de nossos pais. A única maldição real, então, é esta. Isto é maldição de verdade.
Todo o resto apontado por muitos líderes religiosos não passa de bobagens. É tudo bobagem, para enganar tolos e, no fim, como sempre, arrancar dinheiro das pessoas. É para arrancar dinheiro mesmo. Tenta imaginar a malícia de alguém que diz que é um líder religioso e vai inventar mentiras sobre maldição hereditária para, no fim, forçar os fiéis a darem dízimo, trismo, e tudo que ele pedir para libertá-lo daquilo ali. Se eu não fizer o que o pastor está mandando, se eu não der tudo que eu tenho, se eu não vender a minha casa, o meu carro, se eu não pegar o meu salário do mês e colocar na fogueira santa, o demônio vai me atentar, vai me fazer mal. Eu vou adoecer por causa disso. Irmão, são mentiras. E pessoas assim agem como feiticeiros. A única maldição verdadeira é essa. É o pecado na vida da humanidade. Não é? E nenhum desses rezadores, desses pastores super ungidos, nenhum deles pode quebrar essa maldição. Nenhum deles pode. Não é? Alguém já viu algum pastor, padre ou qualquer líder religioso tirando o pecado de alguém? Você acha que eu, como um homem pecador que sou, tenho condições de chegar até alguém aqui, chega um pecador dizendo: eita, eu reconheço que eu sou miserável, e eu falar para a pessoa, eu digo, você está perdoado, eu te perdoo dos seus pecados? Eu não posso fazer isso. Eu sou um pecador também. Eu preciso de alguém que me perdoe, que seja maior do que eu. Esses homens, então, que dizem que quebram maldição, eles não quebram nada. Eles não podem, nesse sentido, perdoar pecados de ninguém. Meus irmãos, essa é a maldição humana.